Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O pai do CEO se disfarça de pedreiro para testar seus funcionários, e os demite na hora. Na vasta metrópole de Chicago, onde os arranha-céus perfuram o céu e cada canteiro de obras molda ainda mais a paisagem urbana, Indústrias Leroy ocupava posição de destaque. Esta empresa familiar, fundada na década de 1960 por George Leroy, conseguiu navegar pelas décadas com rigor e tenacidade. George, um homem de aparência severa, mas de coração sincero, construiu esta empresa do zero. Seu senso de trabalho bem feito, sua integridade inabalável e seus altos padrões para com seus funcionários forjaram a reputação da empresa. Aos 70 anos, George se aposentou da vida ativa. Morava em uma pequena fazenda a 1 hora de carro de Chicago, cercada por campos e uma tranquilidade rural que contrastava com a agitação da cidade. Mesmo assim, apesar dessa aposentadoria tranquila, ele nunca perdeu de vista o negócio que havia criado. Semanalmente recebia relatórios e balanços e acompanhava de perto as decisões tomadas pelo filho. David Leroy, que aos 45 anos, agora comandava a Leroy Industries. David era um homem carismático, um estrategista astuto e um visionário. Sob sua liderança, a empresa expandiu-se rapidamente, modernizando seus métodos e diversificando seus projetos. Muitos elogiaram seu dinamismo, sua aguçada perspicácia empresarial e sua capacidade de gerenciar equipes. Mas para George, essa evolução teve um preço alto, a perda de valores essenciais. Nas noites frias, quando a luz fraca de sua casa aquecia o ambiente, George constantemente dizia aos amigos e à esposa o quanto o respeito pelas regras, pela disciplina e, acima de tudo, pela honestidade parecia ter desaparecido. Os jovens de hoje não sabem mais o que significa trabalho de verdade, dizia ele com frequência, com a voz carregada de decepção. Ele estava convencido de que, sem supervisão constante, muitos funcionários se aproveitariam da menor fraqueza da gestão para adotar comportamentos negligentes, até mesmo desrespeitosos. Isso corroía por dentro, uma ferida invisível que carregava todos os dias. Numa noite particularmente fria de inverno, enquanto a neve começava a cobrir as estradas, George segurava uma xícara de café fumegante. Ele conversava com David por videochamada, com o rosto iluminado pela tela azulada. Filho, fiquei pensando o dia todo, começou George com um tom sério. Ler relatórios não vai me ajudar a entender o que realmente está acontecendo nos canteiros de obras. Preciso ver com meus próprios olhos. David franziu a testa preocupado. Pai, isso não é uma boa ideia. Você não é tão forte quanto costumava ser. E se você for para o canteiro de obras como você, todos saberão quem você é, será um grande problema, talvez até ruim. George balançou a cabeça com determinação. Não como eu. Vou me disfarçar de pedreiro, usar roupa de trabalho, capacete e andar incógnito. Quero observar sem que me digam o que fazer, sem que o que querem me mostrar seja filtrado. Quero entender a realidade, a coisa real. David suspirou, sabendo que nada poderia parar seu pai quando ele tivesse uma ideia em mente. Muito bem, disse ele finalmente. Mas me prometa que tomará cuidado. Eu prometo, respondeu George, com os olhos orgulhosos e a voz firme. Na manhã seguinte, muito antes de o sol começar a romper o horizonte cinzento de Chicago, George levantou-se com uma determinação palpável. Do quarto, tirou um velho macacão azul, desgastado pelo tempo, mas ainda resistente, uma relíquia dos anos passados em canteiros de obras. Vestiu lentamente, cada movimento parecendo transportá-lo de volta décadas atrás, para quando ele pessoalmente inspecionava obras, supervisionando fundações e estruturas. De uma pequena mesa, ele pegou um capacete de construção amarelo vivo, ligeiramente desgastado, que havia limpado cuidadosamente no dia anterior. Em seguida, reuniu uma desempenadeira, um martelo, uma fita métrica e algumas outras ferramentas, todas um pouco empoeiradas. Testemunhos de uma época em que o artesanato reinava supremo. Por fim, em um último e meticuloso detalhe, aplicou uma barba falsa que havia feito com algodão e tinta, escondendo suas feições familiares. Uma vez pronto, olhou-se no espelho. O homem que viu não era mais o respeitado patriarca, mas apenas mais um trabalhador, pronto para voltar à agitação dos canteiros de obras modernos. Ele deixou sua casa tranquila e rumou para os subúrbios ao sul de Chicago. Lá, o imenso canteiro de obras se estendia por vários hectares, um balé incessante de máquinas, poeira e esforço humano. Ao chegar, o barulho de britadeiras, motores e vozes agitadas lhe deu uma sensação estranha, quase nostálgica.
Trabalhadores de todas as idades, alguns recém-saídos da adolescência, outros já exaustos, fervilhavam, construindo o que logo se tornaria um complexo de apartamentos de luxo, um símbolo do desenvolvimento urbano. George se movia lentamente com passos medidos, observando tudo ao redor. Imediatamente notou os movimentos bruscos de algumas pessoas, as ferramentas mal guardadas, o lixo jogado no chão. Seu olhar experiente não deixou nada escapar. Enquanto George continuava sua inspeção silenciosa do canteiro de obras, ele parou perto da máquina de café, uma área de descanso onde os trabalhadores se reuniam regularmente. Lá, um homem corpulento na casa dos 40, usando um capacete listrado de tinta e um colete laranja surrado, conversava animadamente. Era Tommy, um trabalhador veterano, muito conhecido no site por sua influência sobre os mais jovens. Escutem, pessoal, disse ele baixando a voz para não ser ouvido pelos supervisores, estou dizendo que para economizar tempo, vocês não devem sempre seguir essas malditas regras de segurança à risca. Sinceramente, quem tem tempo para esperar tudo ficar perfeito? A obra tem que seguir em frente, senão vamos levar uma surra. Ele apontou para um procedimento complexo de instalação de suportes, explicando como era possível pular certas etapas para avançar mais rápido, mesmo que isso significasse correr alguns riscos. Vários trabalhadores concordaram, visivelmente tentados por esse atalho. George, escondido atrás de uma viga, observou a cena com um misto de preocupação e tristeza. Ele conhecia muito bem as consequências de tais atitudes: um acidente, um desabamento, vidas destruídas por um breve ganho de tempo. Um pouco mais adiante, ele notou vários homens fazendo pausas frequentes e prolongadas para fumar charutos. Alguns se esgueiravam para áreas escondidas, às vezes desaparecendo por uns bons 20 minutos. O capataz, embora presente, parecia ignorar essas ausências repetidas. Reinava um silêncio cúmplice. A cena o fez lembrar das palavras de seu pai, que sempre lhe dizia que disciplina e respeito às regras eram a espinha dorsal de qualquer empreendimento sério. Então, na curva de um corredor estreito entre dois contêineres cheios de materiais, George viu um jovem microfone, com cerca de 30 anos, rosto firme e olhos vivos. Mike parecia concentrado, mas agitado, olhando ao redor. George seguiu discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notado. Viu Mike deslizar uma pequena mochila sob uma tábua mal fixada. Poucos minutos depois, enquanto os outros trabalhadores estavam ocupados em outro lugar, Mike pegou várias ferramentas caras, martelos, serras e níveis de laser de marcas renomadas. Essas ferramentas não lhe pertenciam às indústrias Leroy. Mike as guardou cuidadosamente na bolsa, como se planejasse levá-las para casa. George sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. Esse roubo, por menor que fosse, era uma traição aos valores que ele havia construído. Era evidente que a falta de controle e disciplina abria caminho para esses comportamentos. George ficou ali por alguns instantes, observando Mike, e então se virou em silêncio, determinado a relatar esses fatos ao filho. Essa visita revelou um problema mais profundo do que ele esperava. Não era apenas a má vontade de alguns, mas uma negligência generalizada que estava colocando em risco a reputação e a segurança da empresa. Um pouco mais tarde naquela manhã, enquanto George continuava seu passeio pelo canteiro de obras, avistou uma tábua solta sobre uma passarela movimentada. A ideia imediatamente se enraizou em sua mente: simular um incidente para testar a capacidade de resposta e a atitude dos responsáveis. Ele se aproximou lentamente da prancha, apoiou-se em uma pedra próxima e então tropeçou deliberadamente, soltando um pequeno grito de surpresa. Ai! Ele exclamou, alto o suficiente para atrair a atenção sem soar exagerado. Poucos segundos depois, um homem robusto, com o rosto marcado pelo cansaço e pela concentração, correu franzindo a testa. Que diabos você está fazendo aqui? Está prestando atenção, disparou o homem. Era Jason, o gerente do local, conhecido por seu temperamento abrupto e impaciência. George, ainda no chão, tentou acalmar os ânimos. Eu caí porque esta prancha não está bem presa. É perigoso, precisa ser presa rapidamente. Jason deu de ombros irritado, olhando para o tabuleiro sem muita convicção. Você está perdendo seu tempo. Já temos coisas demais para fazer sem que eu tenha que lidar com isso. Levanta, anda logo. A atitude firme, quase desdenhosa, de Jason desencadeou uma mistura de indignação e tristeza em George. Como tal negligência poderia ser tolerada em um lugar onde a segurança deveria ser a principal prioridade? Sem revelar sua verdadeira identidade, George se levantou lentamente medindo cada palavra. Você é responsável por esta obra, mas a segurança deve ser prioridade, não algo secundário.
Caso contrário, alguém pode acabar gravemente ferido. Jason cruzou os braços, visivelmente irritado, mas não respondeu, preferindo retornar às suas tarefas. Logo depois, chegou a hora do almoço. George, agora apenas mais um trabalhador, sentou-se a uma mesa de madeira isolada, cercado por grupos de trabalhadores. Ele ouviu atentamente as conversas. O salário nem vale o trabalho que fazemos, murmurou um homem de 50 e poucos anos. E com a pressão que sofremos, é exaustivo. O capataz está nos pressionando para terminar mais rápido, mas sem mais recursos é impossível, acrescentou uma voz mais jovem. Às vezes prefiro pegar um atalho, mesmo que não seja seguro. Uma trabalhadora assentiu cansadamente. Somos tratados como máquinas, não como humanos. É difícil se manter motivado. George então entendeu que a deterioração do clima no canteiro de obras não se devia apenas à irresponsabilidade individual, mas também à gerência que exercia pressão constante sem oferecer apoio real. Mais tarde naquela noite, de volta ao silêncio de sua casa de campo, George ligou para David. Filho, isso é pior do que eu imaginava, disse ele com a voz grave. O canteiro de obras está em perigo. A disciplina é inexistente, a segurança é desrespeitada e alguns estão roubando equipamentos descaradamente. Você precisa agir rápido. David, embora preocupado, respondeu com determinação. Obrigado, pai. Confio em você. Vamos resolver isso rápido, para proteger a empresa e as pessoas que trabalham lá. Na manhã seguinte, sob um céu cinzento ainda carregado de garoa, David Leroy chegou ao canteiro de obras com visível determinação. Passará uma noite em claro refletindo sobre as palavras do pai, ciente de que a situação exigia uma resposta forte e rápida. Ele reuniu todos os funcionários presentes, pouco mais de 50, em uma grande sala de reuniões temporária montada no canteiro de obras, entre as máquinas e os contêineres. O burburinho aumentava gradualmente, a ansiedade era palpável no ar. Vários trabalhadores trocavam olhares furtivos, cientes de que algo importante estava prestes a acontecer. David deu um passo à frente com uma expressão séria e falou com uma voz clara e calma que imediatamente capturou a atenção. Quero começar revelando algo que vocês ainda não sabem, disse ele, examinando a sala. Ontem, um homem entre vocês desempenhou um papel muito especial. Este homem, que vocês podem ter confundido com um simples pedreiro, é ninguém menos que meu pai, George Leroy, o fundador desta empresa. Um silêncio atordoante se abateu sobre a multidão. Murmúrios, sussurros e olhares incrédulos foram trocados. Alguns trabalhadores se voltaram para os vizinhos, em busca de confirmação. David continuou. Meu pai veio incógnito ver o que realmente está acontecendo em nossos canteiros de obras e o que ele descobriu é alarmante. A disciplina, o rigor e a segurança que sempre foram os pilares da Leroy Industries agora estão sendo desrespeitados. Houve roubo, negligência e total falta de respeito às nossas regras. O clima ficou pesado, todos achando que aquela revelação não era trivial. Não toleraremos nenhuma falha, nenhuma violação de segurança, nenhum roubo e nenhuma forma de negligência, declarou David, cerrando os punhos para enfatizar suas palavras. Como resultado, vários de vocês terão que deixar a empresa. É uma decisão difícil, mas necessária para garantir a longevidade e a honra das indústrias Leroy. Ele fez um sinal para um assistente que então distribuiu uma lista. David então leu os nomes dos funcionários envolvidos, entre os quais estavam Tommy, microfone, e Jason. Tommy por incentivar a violação dos procedimentos de segurança. Mike por comprovadamente furtar ferramentas da empresa. E Jason por sua falta de seriedade na supervisão e sua atitude desrespeitosa que colocou em risco todo o canteiro de obras. Uma mistura de raiva, choque e resignação percorreu a sala. Alguns desviaram o olhar, outros murmuraram protestos abafados. Mas David continuou com firmeza. Isso não é apenas uma punição. Também estamos implementando um plano de treinamento e apoio para o restante das equipes. Queremos retribuir a todos o orgulho pelo trabalho bem feito, o senso de responsabilidade e, acima de tudo, o respeito pelas regras que nos protegem. Ele terminou com uma voz cheia de esperança. A Leroy Industries deve ser um exemplo. Juntos, reconstruiremos esse orgulho e seguiremos na mesma direção. No final da reunião, vários trabalhadores abordaram David, expressando sua vontade de mudar e sua gratidão por esta nova oportunidade. Naquele dia, uma nova página foi escrita para a empresa, entre reivindicações e renascimentos. Alguns meses se passaram desde a reunião decisiva em que David tomou medidas drásticas para corrigir a situação. No canteiro de obras, a transformação era palpável a cada olhar. As máquinas antes barulhentas e desorganizadas, agora pareciam orquestradas por uma equipe unida e motivada.
Os trabalhadores chegavam pontualmente, impecavelmente vestidos, com uma seriedade que demonstrava um orgulho recém-descoberto. O lixo havia desaparecido dos corredores, as ferramentas estavam organizadas e as instruções de segurança eram seguidas à risca. A qualidade do trabalho nunca fora tão impecável. Cada parede erguida, cada viga instalada, refletia atenção aos detalhes e ao artesanato. Os encarregados também haviam mudado de atitude, mais atentos, mais instrutivos, orientavam suas equipes com respeito e firmeza equilibrados. Mesmo os mais céticos, aqueles que resistiram no início, finalmente abraçaram a nova direção. A atmosfera agora estava imbuída de espírito de equipe e comprometimento mútuo. Atrasos eram coisa do passado. Os prazos não eram apenas cumpridos, mas às vezes antecipados. Em sua casa de campo, George Leroy acompanhava esse progresso com orgulho crescente. Todas as noites ele se debruçava sobre os relatórios e fotos que David lhe enviava, testemunhas da profunda mudança que havia ocorrido. Numa noite de verão, enquanto o sol se punha atrás dos campos dourados, George pegou o telefone e ligou para o filho. David, disse ele com uma voz calorosa, mas emocionada, você conseguiu combinar disciplina e respeito. Você conciliou o que eu achava impossível conciliar: rigor sem autoritarismo, exigência com humanidade. Estou orgulhoso de você. Um silêncio consciente pairou por alguns segundos. Obrigado, pai, respondeu David com um sorriso na voz. Eu jamais teria conseguido sem a sua orientação, a sua sabedoria. Este projeto é o nosso legado, de nós dois. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro iluminou o rosto de George, refletindo não apenas o sucesso de um projeto, mas também a reconciliação entre um pai e seu filho, um passado e um futuro.